Olá, amigos, amigas, boa noite a todos que acompanham o nosso canal. Quem não me conhece é o professor Legene Miran que está falando, sou sociólogo e nós atuamos nesse canal da geopolítica através de cursos, através de programas ao vivo que eu faço sozinho. E algumas vezes nós fazemos alguma entrevista. E hoje temos assim uma entrevista muito especial com uma pessoa especial, não é só porque é brasileira, ela está perto, chegou a ficar 1,5 km da linha de frente ali, onde tem o chamado guerra de atrito entre o exército ucraniano e o exército russo. Ela é a jornalista brasileira Stephanie Costa. Ela está lá no Donbas, que é aquela região histórica que pegava Lugansk e Donetsk. Ela vai explicar melhor isso, por que é que essa região aí estava resistindo desde o golpe de fevereiro de 14, né, e o que, que a Ucrânia fez com aquela região. Então, mas essa região, chamada Nova Rússia, foi ampliada e anexada mais duas províncias à Federação Russa. Ela é correspondente aqui do Brasil de sites que são muito conhecidos nossos, né? A Opera Mundi e a Jacobin Brasil. E ela é também representante de uma revista em Portugal, chama Brasil Já, que circula em bancas, inclusive, né? Stefane, obrigado aí por ter aceitado o nosso convite e com você a palavra. Boa noite. Olá, professor. Olá a todos que estão aqui acompanhando. Eu que agradeço pelo convite. Muito bom estar aqui. Acompanho seu trabalho, é uma referência para mim em geopolítica. E é isso, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão aí, essa situação da Ucrânia, da Rússia, que eu acho que foi não, né? Ainda é um assunto muito negligenciado pela imprensa no Ocidente, até mesmo a imprensa brasileira, né, que conta a história, assim, com viés, né, com uma narrativa única. Então, acho que vai ser um bom papo e vai ser importante esclarecer algumas coisas. Então, eu estou assim entusiasmado, eu quero mais ouvir você do que não tenho nada quase para falar. Nós vamos ter que ser rigorosos em 1 hora, porque o maior portal nosso da esquerda, que é o Brasil 247, vai retransmitir em outro horário. Então, às vezes, no meu site aqui, no meu canal e nos canais parceiros, nesse momento são 10 canais transmitindo ao vivo, né? Aí dá até amanhã 2.000, 3.000, 5.000, né? Mas lá dá 40, 50. Então, nós vamos ser rigorosos no horário, porque a grade deles é mais rigorosa, né? Mas nós podemos marcar outras, né? Bom, eu queria que você explicasse um pouco para o nosso público. Nem todo mundo acompanhou os motivos dessa guerra, que eu tenho dito que é uma guerra dos Estados Unidos contra a Rússia, mas toda a mídia diz que é uma guerra da Rússia contra a Ucrânia, né? Se você fizesse um pequeno resumo, não é? E o que significa o Donbas nessa origem dessa guerra? Bom, eu vou começar falando sobre o que eu ouvi das próprias pessoas que vivem na região do Donbas, né, Donbass. Eu estive em Donetsk, que é a maior cidade da República Popular de Donetsk, que é uma região que lutou, né, pela sua independência, assim como a República Popular de Lugansk, e hoje tem aí anexado Kherson e Zaporizhia, que é as regiões ali do Donbas. E eu fui para lá e uma das coisas que eu mais ouvia das pessoas era de que a guerra não tinha começado em 2022, como como muitos veículos de imprensa, né, costumam noticiar. Desde 2014 a gente tem uma tensão ali na Ucrânia, na parte leste da Ucrânia, de processos de independência, né? Tanto que boa parte eu até brinco, professor, eu chamo dombalenses, né?
boa parte dos dombalenses, eles falam que até demorou muito para que a Rússia tomasse ali uma frente, uma posição, porque de 2014 até mais ou menos 2019, a gente teve ali uma guerra civil, né? Uma guerra civil após os episódios ali do Euromaidan, os levantes do Euromaidan e o golpe, né, contra o presidente ucraniano. E a partir daí a gente viu uma série de conflitos em que esse pessoal, esse povo, né, os dombalenses ali, o pessoal da parte da Ucrânia, do leste da Ucrânia, eles lutavam até então por uma federalização, eles queriam ter uma certa autonomia, porque aquela região é uma região de berço soviético, eles têm uma cultura muito ligada à Rússia, né, à cultura russa. Então, eles não têm, é um povo que não tem muita identificação com a cultura e os costumes ocidentais, né? A Ucrânia é um berço com várias etnias ali, com vários povos, e essa região específica do leste é uma região pró-Rússia, tanto que eles falam russo, os costumes, o modo de agir, o modo de ser, o comportamento das pessoas é muito russo. Então tinha esse conflito, né? Que não começa em 2022, começa ali entre 2013 e 2014 com esse levante do Euromaidan e depois com o golpe. E eu acho que um dos episódios que marca esse conflito, né, esse início, foi o massacre de Odessa, né, na Casa dos Sindicatos, que inclusive eu entrevistei uma das sobreviventes, a Ekaterine. Ela hoje vive em Donetsk, porque ela teve que... Na verdade, não é que ela teve que fugir, né? Ela foi presa, ficou 5 anos presa e numa troca de prisioneiros russos e ucranianos, ela acabou indo para Donetsk. Mas foi ali um episódio muito tenso em que a gente observou a infiltração de grupos e movimentos neonazistas, né, que estavam sendo financiados por várias organizações, né, inclusive com apoio do governo dos Estados Unidos. Tanto que, como você mesmo falou, professor, essa não é uma guerra entre Rússia e Ucrânia. É uma guerra em que a Ucrânia ela é meio que uma bucha de canhão, ela é só um pretexto, né? Um país ali que era altamente corrupto, tinha vários escândalos de corrupção. Aqui em Portugal, que é onde eu resido, os ucranianos antes de 2022 também eram vistos como imigrantes de subcategoria, né? Eles eram pessoas assim muito maltratadas aqui. Tanto que em 2021, um ucraniano foi morto, espancado pela polícia no aeroporto de Lisboa. Foi um pouco antes de estourar a guerra, né, da Rússia avançar e invadir o território ucraniano. Então, essa ideia de que o Ocidente abraça a Ucrânia, de que os países europeus estão preocupados com o povo ucraniano, isso é só um pretexto. É só um pretexto para tentar desestabilizar a Rússia, né? Que, consequentemente, hoje está bem próximo de um outro problema dos Estados Unidos que se chama China, e a Ucrânia ela meio que acaba sendo um pretexto para que aquela região viva em tensão, né? Então, esse período que eu passei lá, eu ouvi muitas pessoas dizendo que não se importavam se Kiev tem aí vontade de ser ocidental, de fazer parte da União Europeia. O que importa para eles é que eles querem que a região do Donbass fique em paz, né? Que se o povo lá da Ucrânia, de Kiev, quiser fazer parte da União Europeia, que faça. E então, assim, é uma situação bem, bem complicada, porque as pessoas elas tiveram que sair das suas casas e pegar em armas para poder se defender. Ali em 2014, ainda não existia um apoio da Rússia, né? Do governo russo, do exército russo, porque o Putin ainda ficou durante uns 8 anos tentando negociar com o Ocidente, através dos tratados, né? Minsk I, Minsk II. Ficou. Ele não foi assim de imediato. Então, as pessoas elas fizeram meio que uma auto-organização. E nesse período, muitos combatentes internacionalistas foram para a Ucrânia.
Inclusive, eu entrevistei um brasileiro, né, o Rodolfo, que é um rapaz do interior de São Paulo. Ele está lá desde 2014, desde o massacre de Odessa. Ele foi para lá e hoje ele é oficial do exército russo, condecorado, passou por várias batalhas, inclusive a batalha do aeroporto, né, daquela destruição do aeroporto de Donetsk. Também lutou em Kharkiv, em Mariupol, né? Então, as pessoas, elas meio que se organizaram ali e foram para frente, né? Foram para a linha de frente, foram defender o seu território, a sua identidade, o direito de ser russo, porque para eles são russos. E desde então é uma situação assim muito dramática. Donetsk, né, que é onde eu fiquei mais tempo, é uma cidade assim muito bonita, com uma arquitetura socialista assim incrível, aquelas ruas largas, construções belíssimas. Eu me lembro que eu fiquei muito impactada quando eu conheci a biblioteca Krupskaya, que inclusive foi bombardeada também. E ali por onde você vai tem uma bandeira, agora, né, com a ocupação russa, você vê a bandeira russa para todo lado, o incentivo da cultura russa, dos valores soviéticos, né? Lenin está por todo lado, todo prédio histórico que você passa, você encontra uma placa falando sobre a construção do socialismo, a luta antifascista. Enfim, é muita coisa, assim, é muito intenso. E ao mesmo tempo que é triste, porque é uma guerra, né? As pessoas estão sofrendo, estão morrendo, estão levando bomba na cabeça. Ao mesmo tempo que é triste, existe uma certa beleza, né? Porque é uma beleza de quem resiste, de quem tem coragem de lutar pelo que acredita. Então, eu acho que foi uma experiência muito válida e eu acho que eu fui a única jornalista brasileira a ir para lá. Não tenho Foi. informação de alguma outra jornalista Nem eu. que reportou em português, não sei. Do outro lado, teve algumas, né? Acho que teve uma jornalista da Euronews, mas ela fazia cobertura em inglês também, não era em português. E, enfim, que eu saiba, eu fui a única, e é isso. Eu tive em Donetsk, eu tive em Mariupol também. Fiz uma reportagem bem extensa para o Opera Mundi para falar sobre a reconstrução da cidade, né, que está em ritmo aceleradíssimo. Não tem um lugar que você passa assim nas ruas de Mariupol que você não vê uma construção, né? Ainda está bem destruído, está muito assim, é impactante quando você chega, vê aquela quantidade de prédios e casas bombardeadas, queimadas, mas ali o miolo, assim, a parte mais central, o teatro, né, dramático, já está assim praticamente recomposto. E eu fui até Azovstal também, né, uma das maiores siderúrgicas. Também está bem destruído, assim, mas o monumento dos trabalhadores que deram suas vidas, né, durante a Segunda Guerra Mundial para libertar a região do nazifascismo foi reconstruído rapidamente. Assim que a Rússia ocupou a região, né, e conseguiu retirar ali o exército ucraniano e o exército da OTAN, foi uma das primeiras coisas que eles fizeram, foi revitalizar o monumento, né? Você chega, está tudo destruído assim em volta, mas o monumento aos trabalhadores está ali lindo e intacto. E é muito bonito mesmo, assim, eu acho que até para quem não é, assim, para quem não é comunista, para quem não tem, né, esse apego à cultura soviética, se impressiona, porque é muito bonito. E é isso, a reconstrução lá tá a todo vapor, as pessoas, você consegue ver uma certa animação, assim, né? Porque ali foi um lugar de batalhas muito duras, né? Um colega jornalista que estava comigo, ele olhava para mim e falava que era inacreditável estar ali vendo as crianças brincando nos parques, porque em março de 2022, o que tinha ali era corpos espalhados para todo lado, troca de tiro, artilharia, bombardeio. Então, você chegar ali e ver uma certa tranquilidade, né? E na praia também, no Mar de Azov, era tipo um cemitério a céu aberto, assim. E hoje
tá bem revitalizado, eles estão reconstruíram a orla, a região está ficando muito bonita. E, enfim, a expectativa lá é de voltar a colocar, por exemplo, as siderúrgicas para funcionar de novo, né? Fazer contratação de trabalhadores, ao contrário da Ucrânia, que está cada vez se afundando mais. Hoje eu li É, uma notícia de que uma das maiores empresas de aço está sem trabalhador, não tem trabalhador porque a Ucrânia está é, praticamente recrutando todos os homens pro exército. da faixa de idade militar, né? Até diminuiu um pouco, acho que se não me engano, para os 18 anos. Então, assim, não tem gente para trabalhar. Então, e é uma coisa que afeta também a guerra, né? A indústria bélica, porque depende, são matérias-primas, né? Importantes para manter uma indústria bélica. Então, se a gente fizer hoje uma comparação e um balanço, eu acredito que todos os planos aí do Ocidente, da OTAN, dos Estados Unidos em destruir a Rússia, meio que estão sendo frustrados, né? E estar ali na região de Donbás e ver toda aquela movimentação fez com que eu pudesse confirmar com os meus próprios olhos de que realmente muita coisa do que a gente lê nos jornais ocidentais e na grande mídia é mais uma disputa de narrativa, né? Que vai para além da guerra. A gente tem a guerra em si, mas também tem a guerra de informação. É igual a gente estava falando da questão das eleições, né? Hoje acabou oficialmente o mandato do Zelensky. O Zelensky não é mais presidente da Ucrânia. Entretanto, ele colocou lá uma lei marcial, né? Deu a desculpa de que o país está em guerra, que não tem como fazer eleição. E há um tempo atrás a Rússia fez eleição, né? O Putin convocou as eleições, eu estava lá, porque eu cobri as eleições em Donetsk, eu acompanhei. Foi a primeira vez que as regiões anexadas puderam votar para as eleições Então, presidenciais. E aí eu fico pensando, se fosse o contrário, né? Se o Putin não tivesse convocado a eleição, ele seria um ditador. Mas aí também ele convoca a eleição, ele manipulou as eleições. Mas o Zelensky não. O Zelensky, ele tá em guerra, então ele pode ser presidente vitalício. A gente não vai chamar ele de ditador igual a gente chama o Maduro. Então é complicado, né? É uma guerra de narrativas e de informação, e a gente fica. Quando a gente pode olhar com os nossos próprios olhos e ver de perto, a gente tem a certeza de que tem alguma coisa errada, né? É é, mais essa, ou menos isso. essa burguesia capitalista financeira ocidental que sustenta essa guerra, né? Eles têm dupla moralidade, né? Então, para algumas coisas eles têm uma opinião, para outras eles é até o contrário, né? Bom, mas eu queria ainda ficar nessa questão. Você deve ter muita informação sobre a política interna da Ucrânia também. Por esse contato que você teve, aí uma das coisas que eu ia levantar, você já falou, né? A partir de ontem, ontem foi o último dia do mandato constitucional desse ditadorzinho sionista, né, o Zelensky. A partir de hoje, esse cara não tem legitimidade. O que eles estão fazendo lá? Tem alguma. Ele teve o mandato prorrogado pelo parlamento? Porque eu não vejo notícia nenhuma. Quer dizer, simplesmente acabou o mandato e ele continua presidente do país, né? Afundando mais. O que você ouve ali? Né? Que situação é essa jurídica? Bom, o único comunicado que eu vi até o momento, e nem foi ali da região, né, das repúblicas populares, foi do próprio governo russo, de que para eles não muda nada. O Zelensky ele já era visto na Rússia como Sem uma persona legitimidade, não né? sem legitimidade e dificilmente vai mudar alguma coisa. Eu tenho curiosidade e estou lendo, né, para saber o que vai ser dito aqui, desse lado de cá. Como que o secretário-geral da ONU falou hoje que a ONU continua respeitando o Zelensky como o chefe de Estado, que quando a ONU quiser falar com a Ucrânia, o diálogo vai permanecer com Zelensky. Ele falou Então, isso hoje?
falou, teve Pô, é uma hoje que o notícia. Zelensky já não é mais presidente e ele então legitimou a presidência do A Zelensky. ONU Pô, a subiu ONU terra e vou te falar, legitimou, viu. diz que ele é o que ele Ah, esse continua Guterres, vou te sendo contar, viu. o chefe de estado e que qualquer assunto, qualquer coisa que tiver que tratar com o governo da ucraniano vai continuar sendo tratado com o Zelensky. Mas, assim, eu acho que ele também nas regiões separatistas, né, nas regiões anexadas, muda pouca coisa. Ali eu acho que nesse momento eles estão mais preocupados em aproveitar essa retaguarda e essa força que a Rússia, né, ofereceu, né, que a partir ali do reconhecimento da anexação, para reconstruir. Né? Hoje eu vi uma notícia de que o líder da República Popular de Donetsk, ele está promovendo vários investimentos na área da indústria, tentando revitalizar escolas, né, que é uma preocupação muito grande ali da região, das pessoas, né, porque a saúde mental das crianças foi, assim, muito afetada. Eu conheci uma escola que, inclusive, hoje serve de abrigo para fugitivos, né, pessoas que saem da Ucrânia e atravessam a fronteira. E ficam ali porque perderam tudo, estão sem documento, e aí ficam aguardando a documentação russa. Eles passam ali por um processo, né, de entrevista e tal, e ficam ali aguardando a retirada do passaporte russo, para poder seguir sua vida, ou em Donetsk, ou em alguma outra região ali do Donbass. E eu me lembro de conversar com uma das professoras, né, que trabalha na escola, e ela me mostrando um quadro assim gigante no corredor, que eles meio que explicam para as crianças como lidar com artefatos de guerra, por exemplo, aquelas como é que chama? Borboleta, mina borboleta, que fica que a Ucrânia usou muito em pontos civis ali de Donetsk, que são tipo uns artefatos que eles não são feitos assim para matar um adulto. Quando você pisa, você, sei lá, perde uma perna, perde um braço, enfim. Mas para as crianças pode ser fatal, né? Uma criança pisa nisso daí, ela morre, ela é explodida e morre. E aí as professoras têm que ensinar isso para as crianças, né? Elas têm que explicar como evitar pisar numa mina, ou se caso aconteça, o que fazer, como pedir ajuda, como identificar. Então, assim, é muito chocante você ver isso e a professora falar: olha, eu sei que é difícil, mas é necessário. Isso aqui pode salvar a vida de muitos jovens, muitas crianças, né? Então, é uma realidade, assim, completamente diferente da nossa. Não existem distrações capitalistas, as pessoas estão ali pela sobrevivência. Não é todo dia, por exemplo, que tem água. Eu fiquei num lugar que é tipo como se fosse um albergue de trabalhadores da construção civil. Então eu conheci trabalhador de tudo quanto é canto do mundo, né? E era muito engraçado porque, assim, o inglês não existe, gente. Ninguém fala uma palavra de inglês. Ou eles E falam como russo você se ou comunicava ucraniano. lá? Como que você se comunicava? Tradutor, Ah, tem um Google tradutor. Tradutor o tempo todo. E o meu amigo jornalista, né, que é italiano, e ele fala russo fluente, escreve. Então ele me ajudava muito nessas comunicações, quando a gente ia fazer entrevista, né, falar com algum, igual no dia das eleições, quando a gente foi conversar com os observadores e com o diretor ali do colégio eleitoral, ele ajudava bastante, né, fazia as perguntas em russo. Mas no dia a dia, assim, era falando um básico ali, um spasiba ali, né, um dobrivie do outro lado e usando o Google Tradutor. Mas consegui me virar bem. E é isso, lá não se fala nada, assim, ou é o russo ou ucraniano, nem os mais jovens, russo mesmo, assim, não existe essa possibilidade de se comunicar em inglês, que não deixa de ser uma barreira.
E é uma realidade difícil, porque, por exemplo, não tem água todo dia, é água um dia sim, um dia não, tem dia que fica 2 dias sem água, então a gente tem que se programar, porque antes mesmo da Rússia entrar na guerra, né, no período ali ainda da Guerra Civil, muitas estações de tratamento de água, esgoto foram bombardeadas e destruídas. Então, você não tem ali um serviço minimamente decente, né? Então, as pessoas, a gente precisa encher garrafas d'água, você tipo, tropeça em garrafa para todo lado, porque você tem que ter várias, né? Porque às vezes você pode ficar 2 dias sem água. Para tomar banho é todo um processo, porque você tem que pegar o balde, esquentar a água no fogão, tipo um fogãozinho simples, e encher as garrafas para poder, né, tomar banho quente no frio. Também aprendi que em casos de explosão no prédio, porque os bombardeios são constantes, né? Os 3 primeiros dias para mim foram bem difíceis, porque eu dormia ao som de explosão. E aí aprendi que caso o prédio, sei lá, for atingido, para correr para o banheiro, porque o banheiro possui uma estrutura mais rígida, né? Então a probabilidade de você estar mais seguro existe. E é isso, fui aprendendo com o passar dos dias, estando lá, o que fazer, o que não fazer, como falar com as pessoas, né? Porque quando você está numa zona de guerra, todo mundo é inimigo até que se prove o contrário, né? Então leva um tempo para as pessoas confiarem, para as pessoas conversarem. O fato de eu já estar na companhia de outros 2 colegas jornalistas que vão para lá desde de 2015, 2014, 2015, me ajudou muito, porque eles já tinham esses contatos aí de quase, né, 10 anos. Então eu consegui visitar o hospital, falar com o diretor do hospital, consegui acompanhar as eleições, né, no distrito de Kirovsk, em Donetsk. Pude conhecer Mariupol, conversei com militares. Inclusive, eu conheci um militar quando eu fui justamente para uma linha de trem, uma linha de frente, em que era assim, eram 2.000 comboios, né, de trem, um enfileirado atrás do outro, para poder fazer a barreira, para evitar, né, para ajudar de alguma forma, caso houvesse ali alguma invasão. E aí ele foi até lá com a gente, explicar como que foi feito todo o processo e tal, e bem assim, do outro lado do comboio era o exército ucraniano. E aí nessas conversas, né, eu perguntei sobre a questão das crianças, porque o dia que a gente estava se falando, um pouco antes da gente ir para essa linha, tinham muitas crianças ali na rua, né? E aí eu perguntei como é que estava a situação das crianças e tal. E descobri que, eu não sei se você se recorda, professor, teve um período em que o Ocidente, o próprio Estados Unidos, a União Europeia, acusava o Putin de sequestrar crianças, né? Inclusive, eu acho que isso é um dos pontos que está na condenação do Putin no Tribunal Internacional. É, E aí ele veio me explicar que muitas cidades, muitos municípios russos enviam dinheiro para algumas famílias ali na região do Donbass, para que eles possam ir com as crianças para alguma cidade russa, passar férias, passar tipo um período, para que as crianças possam ter ajuda psicológica, possam fazer atividades ao ar livre com outras crianças, porque isso é meio que impossível. Você não pode deixar as sim. crianças ali ao ar livre, porque a qualquer momento pode ter uma explosão com um drone, que é algo que o exército ucraniano usa muito, né? Eles usam muito o É. ataque por drone, até porque eles não têm soldado, né? Cada vez menos. E então, assim, é um risco muito grande. As crianças não têm esse negócio de fazer atividade coletiva. E para eles, o coletivo, né, a convivência, o desenvolver em comunidade é importantíssimo. Então, os municípios eles mandavam, né? O governo russo enviava dinheiro para algumas famílias para que eles pudessem levar as crianças como se fosse uma colônia de férias. E muitas Ah, dessas, nesse momento, muita gente acusou o governo russo e acusou o Putin de sequestrar crianças, né? sequestrando. Usaram, distorceram essa informação. E eles estão assim, professor, eles estão tentando tocar a vida,
né? Estão tentando reconstruir a cidade no dia do aniversário, né? Porque as repúblicas populares de Donetsk e Lugansk completaram agora, em maio, 10 anos, né? Teve um ataque no bairro onde eu fiquei, que é o bairro de Lenin, né? O bairro de Lenin, e um restaurante foi explodido, né? Uma funcionária, uma garçonete do restaurante morreu. Era um restaurante em que eu passei ali algumas vezes por perto. Se eu não me engano, é no bairro de Petrovsk, em Donetsk. E 3 pessoas morreram. Eu presenciei também, quando eu estava lá, o bombardeio de uma casa de uma família no bairro de Petrovsk também, que é um bairro ali bem de linha de frente. Essa casa que eu visitei fica mais ou menos uns 2,5 km da linha de frente. E a mãe perdeu os 3 filhos de uma vez. Poxa vida. E, assim, foi terrível, né? Eu visitei a casa horas depois, assim, umas 4, 5 horas depois da explosão. Tanto que ainda tinha fumaça, assim, o cheiro era terrível. E depois Poxa. fui no velório das crianças, né? A gente conseguiu ir até o velório para fazer o registro. E lá eu descobri que o pai da criança mais nova, né, o segundo marido da mãe, também já tinha falecido em janeiro de 2023 na linha de combate. Então, Poxa. assim, são histórias muito Uhum. terríveis. O nome dela era Marina, né, a mãe. Ela perdeu tudo, perdeu os 3 filhos, perdeu a casa, perdeu o companheiro. E a história dela é só mais uma entre milhares ali de pessoas que todo dia perdem alguém, perdem as suas casas, não tem, assim, a certeza de como que vai ser o dia seguinte, e são vozes silenciadas, né, porque ninguém quer saber. As pessoas acham que existem, mortos e feridos apenas no lado ucraniano, né, no lado de Kiev, mas o outro lado também tem histórias muito É. duras e difíceis. Ó, a minha amiga Simone, essas minas são aquelas que são proibidas, não são? Ou são diferentes essas minas borboleta? Elas são, mas o exército de Kiev usou várias Usa. vezes e, assim, em lugares, onde civis frequentam, né, não era ali na linha de frente, na linha de batalha. Às vezes Donetsk é uma cidade, por exemplo, que tem muito jardim, tem muito espaço, assim, de jardim, de parque, vários parques, assim. E eles usavam isso daí, infelizmente, muita gente, muitas crianças, né, sofreram com isso. Tanto que, gente, quando você entra assim, está indo para Donetsk, você passa pela estrada, você vê os cemitérios, assim, a céu aberto, aquele tanto de tumba, né, de cova de pessoas. Acho que antes, até a adesão da Rússia, né, a entrada da Rússia, acho que já tinham morrido umas 14 mil pessoas ali na região. É. Então, é por isso que eles sempre falam, né, a guerra não começou em 2022, essa guerra já tem Hum. 10 anos. Você ficou quantos meses lá no total? Um mês, fiquei, foi até rápido, assim. Ah, um mês, sim. É. Eu A pergunta que eu ia te fazer é: a vida já voltou ao normal lá ou ainda está tudo bagunçado ainda? Então, é como eu estava falando, eles tentam, né, é um esforço diário. Eu conheci uma fábrica, tive a oportunidade de conhecer uma fábrica de uniformes, que hoje eu conversei com o proprietário, né, tá até em uma das reportagens que eu fiz para a revista impressa, e a fábrica ela fica em 3 ambientes, sendo que um deles é um bar abandonado, que ele meio que montou uma estrutura e colocou lá as mesas de corte, as máquinas de costura, e boa parte dos trabalhadores são mulheres, né? Que é até meio óbvio, porque boa parte dos homens estão lutando, né? Estão na linha de frente. E ele estava me explicando o quanto que é difícil, né? Trabalhar num contexto de guerra, num contexto de explosão.
tanto que ele me deu uma camiseta de presente, uma blusa de presente que está escrito "Feito sob bombardeio", que foi tipo uma marca que ele lançou para ir numa exposição na Rússia, né, uma exposição que acontece todo ano, e aí ele lançou essa marca para mostrar, né, para as pessoas que, ó, apesar da gente estar num contexto de guerra e sob bombardeio, a gente não desiste, a gente continua. E a fábrica, produz vários tipos de uniforme, hoje é uma das principais, fabricantes de uniforme de exército, né, e tudo, assim, não só o uniforme, mas até coturno, boina, pet, ele estava fabricando também aqueles coletes, né, coletes, à prova de bala e, enfim. E o que ele diz? Que tem que continuar, tem que arrumar forças para continuar. Os trabalhadores lá têm uma carga horária de menos de 8 horas, né, que ele estava explicando, que eles tentam liberar o mais cedo possível, porque boa parte mora nos bairros periféricos, que é onde estão as linhas de frente, que é onde as coisas realmente pegam, né, onde as pessoas são mortas, onde as casas são explodidas. E só que o objetivo dele é continuar, é expandir. Ele está ampliando a fábrica para um galpão, né, que foi doado para ele, e ele pretende até o final desse ano empregar mais pessoas. Hoje são cerca de 300 trabalhadores, e assim, no intuito de olhar para frente. Né, ele até termina, né, a entrevista, ele termina falando que nada vai impedir com que eles deem continuidade ao progresso, porque apesar da guerra, eles não podem parar, porque não tem ninguém por eles. Se eles não fizerem, ninguém vai fazer. E muitos ali dizem que, por exemplo, se amanhã a Rússia, sei lá, desistir, for embora, tirar o exército daqui e abandonar a gente vai continuar lutando. Eles falam isso, a gente Ah, vai sim. continuar lutando, porque esse território aqui é nosso, a gente não quer fazer parte do Ocidente, da União Europeia, enfim, a gente quer manter as nossas tradições, né, o que a gente acredita. Na origem do conflito, eles queriam se proclamar repúblicas populares, separar da Ucrânia. Agora, depois do plebiscito, eles aceitaram, eles são províncias da Rússia, eles estão anexados na Rússia hoje, têm cidadanias russas hoje, né, o mapa da Isso. Rússia é isso, né. Eu acho que não Esse existe dom a possibilidade da Rússia abandonar aquilo ali, né. é porque, assim, quando você está num contexto de guerra, as Modo de pessoas dizer, né. acreditam em qualquer coisa. É, Tudo pode acontecer. E eles brincam, né, é, a Rússia é um lugar onde tudo pode acontecer, eles falam isso. Mas, essa fábrica que eu visitei foi até engraçado, tem uma foto na reportagem, que na hora que eu visitei o escritório do proprietário da fábrica, tinha um mapa enorme da Ucrânia, assim, na parede. Aí eu fui tirar uma foto, ele: "Não, não, não, não tira foto, esse mapa é um mapa antigo, é o mapa da Ucrânia, calma, deixa eu melhorar isso aqui". Aí ele pegou uma caneta e começou a refazer a fronteira, assim, ó, começou a desenhar, refazer toda a fronteira do mapa, aí tampou o símbolo da Ucrânia, colocou um símbolo da Rússia e falou: "Pronto, agora você pode fotografar. Tá tá feito legal. do jeito que é, porque a gente é russo, a gente não é Ó, ucraniano". você veja essa pergunta do Luiz Mergulhão, né. Pelo jeito ali, a maioria é de esquerda, né, naquela região ali, né, socialista. É, assim, eu vou ser sincera, que você encontra de tudo, assim, não posso dizer, eu não tenho dados empíricos para dizer que é todo mundo de esquerda, mas que há uma conservação e uma preocupação com o histórico, com símbolos e com a cultura soviética, né, com todo o conhecimento que foi desenvolvido no período da União Soviética, e isso, sem dúvida, é algo que eles têm muito orgulho, né, de dizer e de falar. Então, mas assim, tem de tudo, não é, Eu eu sei, conheci mas muitas pessoas com os pensamento mais governos
os governos, quando era República Popular, os governos eram governos de esquerda, né? E permanecem, E permanecem. permanece, né? Agora eles são tipo governadores de província, né? Não sei como. Isso, É, governadores. Tanto governador. que, eu fui lá cobrir as eleições, né, e foi a primeira vez que eles puderam realmente votar, e eles estavam, assim, super animados, né, de exercer ali o direito do voto, de poder, escolher o presidente que eles queriam, que isso é até uma frase de uma das pessoas que eu entrevistei, ele falou: "Não, a gente não se importa com o que o Ocidente pensa, o Ocidente pode pensar o que quiser, a gente vai escolher o nosso presidente, o presidente que a gente quer". E assim, foi um processo inédito, né, foram 3 dias de eleições oficiais, mas durante a semana da eleição, como ali um contexto de guerra, eu não sei se as pessoas sabem, mas a Rússia ela tem um sistema de urnas volantes, que foi adotado na época da pandemia e o governo viu que deu certo e manteve, que era geralmente para as pessoas mais velhas ou pessoas com problemas de mobilidade. Mas aí, como está ali no contexto de guerra, eles resolveram manter esse sistema, que é a urna vai circula, né? Vai os representantes dos partidos, um policial, autoridade e tal, e vai indo nas casas para poder recolher os votos, para evitar aglomeração. A maioria das escolas em Donetsk, por exemplo, que é onde eu fiquei mais tempo e acompanhei a eleição, as escolas praticamente todas estão fechadas. As escolas que funcionam são as escolas ali mais do bairro central, ali da região central, que está um pouco mais segura. Mas os outros colégios do entorno, das periferias, tudo fechado. E num contexto de guerra, você evita ao máximo a aglomeração. Então, durante a semana da eleição, né, antes dos 3 dias oficiais, eles circularam com as urnas para poder recolher os votos, e aí só nos 3 dias eles montaram, né, uma estrutura em algumas escolas, né, em alguns pontos específicos, para que as pessoas pudessem ir e votar, né, depositar seu voto ali na urna. E uma presença, Vo- assim, significativa também de Você, mulheres, né, obviamente. você chegou a ver o resultado ali? O Putin deve ter sido bem votado ali, né? Se ele teve 88,5% na Rússia, ali também deve ter sido alto a votação dele, né? Foi mais de 90% nas 2 repúblicas. Nossa, Eu tinha aqui os números, corretos, né, depois eu até te envio, porque eu tenho os dados com os números corretos, mas foi mais de 90% de aprovação. E curioso é que, em momento algum, quando a gente entrevistava as pessoas, eles não falavam em quem eles iam votar. Eles não falavam, eles respeitaram o negócio do voto secreto, sigilo. né. Isso. Óbvio que você via que tinha alguns ali com a bandeira, né, das cores do Putin e tal, é óbvio, a gente, né, tem a percepção das coisas, mas em momento algum não tem uma declaração de ninguém, pelo menos da minha parte, do quem eu conversei, entrevistei, falando: "Ó, eu vou votar no Putin". Não falavam. Eles só falavam que eles iam votar no presidente que eles queriam, só isso. Tá E certo. foi tudo muito bem Deixa eu te organizado, viu. perguntar assuntos assim mais ligados à guerra, apesar de você já não estar lá, mas eu imagino que você esteja acompanhando de perto tudo o que acontece ali, né? Para minha surpresa, muitos analistas, o Putin rompeu uma certa linha que está traçada de nova fronteira, e ele, pela região nordeste ali, ele está chegando próximo de Cracóvia, Kharkov, Kharkiv, tem várias É, já pronúncias, né? tá, né, Ele praticamente. vai tomar, ele vai tomar essa segunda maior cidade, ele vai chegar na cidade, você acha? Bom, ele fala que a estratégia é meio que fazer um tampão ali para que o exército ucraniano não Não avance. chegue na É. Só que é aquele negócio, pelo as notícias que eu acompanhei, as informações que eu tenho, muita coisa que o exército ucraniano disse que faria, não fez. Os investimentos em, fronteira, em defesa, em linha de frente. Não, parece que isso não foi feito. E quando o exército russo avançou, avançou com muita facilidade.
E aí a gente também leva em É, consideração já a falta de pessoal, né, porque hoje a Ucrânia tem um problema grave de não ter militares. Tanto que a gente vê aí uma tensão absurda, uma pressão absurda do Zelensky em cima dos países europeus para que a OTAN envie homens, né? Que seria uma loucura. Tanto que o Putin já disse que se isso acontecer, né, acabou. Ele vai decretar guerra qualquer país que enviar soldado. Se ele quiser jogar uma bomba em Lisboa, se Portugal mandar um soldado, ele quiser jogar uma bomba aqui, ele joga. E ele vai ter um precedente para isso, né? Então, tem essa questão desses desvios, né? Porque o governo de Kiev não é de agora. É um governo que tem um histórico assim de escândalos de corrupção muito grande. é. E creio que com a intensificação da guerra e com toda essa desordem, né, que uma guerra provoca nas organizações institucionais e nos governos, a probabilidade disso estar acontecendo ainda com mais intensidade existe. Então, quando o exército russo avança ali naquela região, ele encontra uma zona favorável, uma zona completamente desguarnecida. E por isso que houve um avanço significativo. Mas, bom, a informação oficial que a gente tem é de que não, a Rússia quer fazer ali uma zona tampão para que o exército ucraniano não avance. Mas eu não sei, eu acho que existe uma possibilidade, sim, da Rússia Ele, ocupar Kharkiv ali, viu? a chamada Grande Kharkiv ali tem 13 vilarejos próximos, né, que ele já tomou tudo. Isso. E essa cidade fica a 13 quilômetros de Kiev, né, da capital. E ali Uhum. nessa cidade tem as maiores indústrias bélicas, né, e de certa forma ainda funcionam, né. Bom, mas teve uma pergunta aqui, se morreram muitos sindicalistas na guerra. Aí acho que não sei se dá para saber, você conhece algum caso assim, muito Ah, teve o próprio massacre de Odessa ali no o início, né? massacre. A cidade de Odessa, ela é majoritariamente russa, não é? Então, inclusive essa foi uma pergunta que eu fiz para a Ekaterina, sobrevivente. Ela falou que tinha muita gente, pró-Rússia, só que eles não tiveram um poder e uma liderança, capaz de unir todas essas pessoas, de fazer Hum. uma frente, né, diante do Euromaidan, das estabilizações, do surgimento de movimentos nazistas, porque Odessa foi meio que um experimento neonazista. Ela me contou que ela foi perseguida por esses grupos durante muito tempo, e no dia em que ela estava lá, ela viu assim coisas horríveis, pessoas sendo espancadas até a morte na frente da casa. Eles atearam fogo, né? Trancaram, cortaram a água da casa dos sindicatos, jogaram um coquetel molotov para que o prédio pegasse fogo e as pessoas tinham que se jogar da janela. E aí quem caía e não morria, os nazistas iam lá e terminavam o serviço. E ela disse que só sobreviveu porque conseguiram, ela e um grupo de mulheres conseguiram, elas conseguiram um abrigo na parte de baixo da casa, e porque a televisão estava filmando tudo, né? Quando elas conseguiram se libertar, tinha repórteres, a TV ucraniana estava passando tudo em tempo real. Então, ela fala que a polícia demorou muito para chegar, porque ela também estava em conluio com muitos desses grupos neonazistas, que já estavam sendo financiados, tanto que depois, quando ela passa, né, esse negócio de Odessa e tal, ela se envolve com grupos antifascistas que começam a destruir essas tendas, essas organizações neonazistas que foram se formando e foram sendo financiadas, né, com dinheiro do Ocidente. E nesse momento eles ficaram assim uns 8 meses destruindo galpões, lugares de encontro, lugares onde eles recebiam armamento. Só que depois de 8 meses, alguém deu com a língua nos dentes, né? Alguém traiu o movimento, entregou e eles foram presos. E ela ficou, acho que uns 5 anos presa e só foi sair numa troca de prisioneiros. Aí ela foi para Donetsk.
Mas ela conta que foi um período assim que eles não tiveram uma capacidade de organização, que nesse ponto as forças pró-Ocidente, né, pró-Europa, tiveram poder de organizar e de convencer ali uma parcela da população de que aquilo era o bom para eles. E aí o resultado foi tudo isso que a gente viu e que a gente está vendo até agora, né? E que está assim, não sei se vocês estão acompanhando, acontecendo algo muito parecido na Geórgia, nesse momento. A Estou Geórgia está meio que acompanhando. Então, seguindo o mesmo caminho, né? Uma desestabilização do parlamento, aquela lei, né, dos das estrangeiros, ONGs. que é uma lei que, por exemplo, existe nos Estados Unidos, existe aqui na União Europeia, É, mas para eles podem, para eles servem, mas para os outros na não. Geórgia não. É. E é aí que começa a desestabilização, né? Desestabiliza as leis, estabiliza o parlamento, coloca georgiano contra georgiano, e quando você vê, tem uma guerra instalada, e quando se tem uma guerra instalada, fica muito mais fácil ali de você administrar, de dominar a situação, né? Então, muitas perguntinhas aqui no site, né, no chat, até que estão uma boa audiência ao vivo. Eu queria pedir para todo mundo que nos assiste, pedir aquelas coisas de praxe, né? Curtir essa live, compartilhar e se inscrever. Se inscrever é gratuito. O melhor é entrar de membro do canal. Quem fizer alguma contribuição, doação, no final a gente anuncia, né? Mas eu não sou jornalista, na universidade dei aula para jornalismo há muito tempo, sociologia da comunicação, mas eu fico como eu sou comentarista em várias televisões, fico com 13 portais abertos. O Sputnik no português do Brasil, acho que eles têm uma equipe lá no Rio de Janeiro, né? Eu vou só Não, ler as eu manchetes. conheço, tem um correspondente em Moscou, ele escreve em português, e muita coisa do que sai na Sputnik Brasil vem diretamente de Moscou. Ah, então, eu, você sabe que tem vários tijolinhos, né? Então, veja só, nesse exato momento, eu dei um F5 agora, muitas manchetes do Sputnik estão relacionadas com essa região aí que você já conhece bem, né? A primeira, Zelensky surge como o primeiro obstáculo à resolução pacífica do conflito. Outra, perdeu legitimidade. Zelensky não tem mais o direito de representar o povo, diz o opositor. E tem uma terceira aqui, é o próprio Zelensky falando, vai ter essa cúpula, essa farsa aí da Conferência de Paz lá da Suíça, né? Que o Lula Zelensky insiste acertou, em né? ver a China na conferência, né? Mas a China rejeita participar de um encontro sem a Rússia. Então, você veja a importância que tem o que está acontecendo lá nas manchetes da primeira página. Então, ele perdeu a legitimidade, vai sofrer uma oposição cada vez mais crescente. Alguém no chat aqui perguntou qual o limite de dinheiro que o Ocidente vai jogar naquele negócio. Já foi em 300 bilhões de dólares, né? Até quando mais vai, né? Não sei se você tem uma É. opinião sobre isso. Eu acho que não tem limite ali. Eles ainda não decidiram parar aquele negócio lá. O que você acha? Olhando pelo lado russo, eu sinto que o governo ele está se preparando para uma guerra longa. Eu não sei se as pessoas estão atentas, mas o Putin hoje trocou mais uma pessoa no Ministério da Defesa, colocou mais um economista no Ministério da Defesa. Então, assim, são sinais de que a Rússia está se preparando para um longo conflito. Porque, assim, o Ocidente não tem muita saída, né? O que eles vão fazer? Eles não podem mandar exército, não podem mandar pessoas, mas podem mandar armamento. E para se mandar armamento, você precisa mandar dinheiro. E também eu acho que está tudo meio assim suspenso, porque a gente vai passar agora por dois momentos importantes: eleições na União Europeia, no próximo dia 9. Inclusive, eu estive em Bruxelas no dia que teve um encontro da extrema-direita no Parlamento Europeu, eu estava lá.
vai ter essas eleições aí do Parlamento Europeu e tem as eleições nos Estados Unidos também, né? Que vai ser que ali eles estão ali num conflito interno intenso, que para a gente, né, nós brasileiros, nós ali latino-americanos, não muda muita coisa. Eu acredito que para a Rússia pode ser que mude, porque o relacionamento do Putin, por exemplo, com o Trump é diferente do relacionamento com Biden. É, Mas eles estão ali numa guerra interna e voltados para eles mesmos. Então, e tem a questão também, é porque é muito complexo, né? Você olha também tem a questão de Israel e Palestina, também é outra instabilidade que faz toda a diferença nesse contexto geopolítico. E todos esses eventos que estão acontecendo, né? Teve aí o ataque do presidente da Eslováquia, teve agora, né, a morte do presidente do Irã, a França, se você olha para a França também, você vê ali um desespero do Macron, porque, primeiro, com as eleições no Parlamento Europeu, a França, o partido do Macron está perdendo espaço para o partido da Le Pen, e eu acredito que a França vai eleger muita gente da extrema-direita no Parlamento Europeu. A Itália, a mesma coisa, está indo para o mesmo caminho. Então, assim, são cenários bem, bem complexos que colocam o Ocidente numa posição, assim, é. complicada. E do outro Então, lado, Rússia e China se unindo cada vez mais, né? claro, aliança estratégica, né? Essa horinha passa muito rápido, né? Nós temos aí uns minutinhos finais. Agradecer aqui ao Daniel que deu uma contribuição e meu amigo, camarada Ivo, sempre presente, é um camarada, um marxista-leninista que eu respeito muito. Ele não vai dar tempo da gente comentar, mas parte da esquerda brasileira, quando começou as operações militares especiais, atacava a Rússia, atacava o Putin, chamava a Rússia de imperialista. Você deve saber exatamente quem, né? Eu acho que é até minoritário aí essa parcela da esquerda que pensa assim, né? Mas a outra parcela, como nós, por exemplo, eu não apoio, não é uma relação pessoal com o Putin, mas o papel que ele joga, que a Rússia joga, mesma coisa do Irã. Tem uma parte da esquerda que está atacando o Irã. Ah, o governo feudal, o país oprime mulheres, não sabe nada do Irã, né? Infelizmente, nós não vamos ter condição de desenvolver muito isso, né? Bom, eu quero agradecer todo mundo aqui. Eu queria deixar engatilhado contigo, né, a possibilidade de nós, eventualmente, fazermos alguma outra. Porque você agora já voltou, né? O meu amigo Já. Mário Fonseca é outro marxista-leninista. Aliás, teve um amigo seu aqui, o Benevides, que ele conheceu você. Benevides, Você viu? Ele ele. fez aqui um elogio rasgado. Eu pus, acho que na tela na época, agora eu não estou achando o comentário dele, né? Eu Muita trabalhava na gente amiga. 247 quando a gente se conheceu. Ele vivia aqui, ele morava aqui. Ele aqui, ó. Então, Obrigada, é, Luiz. você Obrigada. foi atacada, né? Assim, os fascistas parece que te assediaram aí, não sei. Depois você vai Porque contar essa história. aqui em Portugal eu tenho um embate duro. Eu denuncio a extrema direita, eu denuncio os nazistas. É, Então eu tô sempre tendo que desviar não, legal. dessas pessoas. Esse assunto do Parlamento Europeu, se você estiver acompanhando, nós podemos fazer também. Eu fiz assim uma live, eu expliquei o que são os 10 partidos europeus, né? Esse Uhum, comício que teve em Madrid é o comício da terceira força, que é a extrema-direita, ali liderada pelo Vox, né? Que a exato, Ursula von der Leyen está tentando disputar a reeleição. O segundo bloco são os socialistas, né? E o terceiro vem esses fascistas aí, né? Mas é exatamente. isso, querida. Nós temos que ficar aqui numa hora por causa do. Eu agradeço muito a sua presença, prazer enorme conhecê-la pessoalmente. Aí você pode fazer as suas despedidas aí ao nosso público. Não, eu só queria agradecer pelo convite, foi muito bom estar aqui, conversar um pouquinho sobre o tema, convidar as pessoas para me seguirem lá no finado Twitter, né, que agora é X, que tá arroba aí Stephanie Costa. Lá eu compartilho muito do trabalho, as matérias que eu escrevo para o Opera Mundi, na Jacobin, na revista Brasil Já, que é a revista que eu trabalho.
enfim, eu estou sempre publicando coisas lá, informações, e é isso, se vocês me seguirem lá, vocês vão ter notícias e é provável que eu volte para a Ucrânia em algum momento. E depois a gente também combina de falar sobre as eleições no Parlamento Europeu, Tá, que eu também estou acompanhando esse tema, estou escrevendo sobre isso. Enfim, é isso. Só tá agradecer legal. mesmo o convite. Muito obrigado aí pela sua você deu um depoimento muito humano que as pessoas não sabem, né, que quem viveu lá na linha de frente da guerra, né. Mas é É isso, obrigado, um beijão. fazer o ofício jornalístico, né, ir aonde ninguém É, mais vai. é isso, um beijão para você. Pessoal, tudo de bom aí para vocês. Vamos Tchau, até a terminar. próxima.